Bom, pessoal, continuando aqui a nossa aula anterior, a gente vai criar aqui os primeiros controladores para o nosso personagem, tá bom? Primeiro vamos começar aqui com o nosso root. Primeiramente a gente clica no root aqui, vamos criar o controlador root. Com o botão direito a gente pode clicar aqui em New. Aqui a gente tem a opção de New Control. A gente pode tanto clicar aqui em New Control, ou a gente pode vir aqui em Add Control for Select. Geralmente eu uso o Add Control for Select, mas para este exemplo, primeiro exemplo, a gente vai usar o Create New Control, né? Se a gente criar aqui, por exemplo, a gente vai criar aqui botão direito, New, aí a gente vai clicar aqui em New Control, ele vai criar aqui o controlador do nosso root. Depois, se eu vim aqui em criar em New Control, ele vai criar o controlador do spine, só que ele vai deixar cada um dentro da hierarquia aqui dos nossos bones. E para a gente não é interessante que eles fiquem dentro da hierarquia dos nossos bones. A gente pode até retirar aqui depois, clicando e arrastando e puxando para fora, a gente pode tirar ele da hierarquia e colocar e criar a nossa hierarquia do bone, né? Mas para isso ficar muito mais fácil, não ter que ficar tirando e colocando o bone da hierarquia, a gente pode simplesmente, vamos deletar essa hierarquia desse bone, a gente seleciona aqui o root até o spine 3, por exemplo, botão direito a gente clica em New, Add Control for Select, e ele já vai criar aqui pra gente toda a hierarquia deste bone, e vai estar de uma forma bem interessante. Agora, se a gente quiser esconder todos os bones aqui do nosso personagem e clicar aqui, ele vai ter a hierarquia dos nossos controladores, que é que a gente quer que fique separado, e a gente vai poder visualizar isso de uma forma mais interessante, tá ok? Depois disso a gente já tem aqui a nossa hierarquia, né? Ele vai criar aqui o root, spine 1, control, underline control, spine 2, control e spine 3, underline control. A gente já vai ter a hierarquia ali do nosso root, do nosso spine, tudo prontinho já para usar, tá? Agora, o que a gente pode fazer aqui para ficar ainda melhor, né? O nosso controlador é alterar esse shape aqui do controlador, né? A gente pode clicar aqui, por exemplo, no root. Aqui nesse Shape Properties, né? Se a gente clicar aqui, a gente consegue apagar, né? Esconder, né? Dar um hide ou um hide nele. E aqui em Shapes Properties, a gente vem aqui em Shape, a gente tem uma série de shapes diferentes aqui, por exemplo, Arrow. Se a gente clicar aqui, não está aparecendo que ele está bem pequenininho. Então o que a gente pode fazer é vir aqui na escala, a gente clica aqui e bloqueia, e aumenta aqui a escala do nosso shape. Ele só vai alternar a escala do shape, ele não vai alternar a escala do controlador, que é diferente, né? Poderia aqui alterar a escala? Poderia também. Só que aqui ele acaba alterando na propriedade da escala do controlador em si e não do shape dele, que é o que a gente precisa. Então aqui, se a gente clicar aqui, a gente pode arrastar e aumentar a escala. Outra forma que a gente pode fazer aqui sem vir por essas informações, pela essa informação do controlador, é a gente selecionar o controlador que a gente quer, né? E dar um control ponto, né, com o sinal do maior para o menor, e ele vai aparecer aqui embaixo aqui, Current Manipulate Shape Transform, né? Então a gente vai manipular o shape, a transformação do shape. Então aqui a gente pode alterar de escala, posição, offset, a gente pode estar fazendo isso. E aqui pelo viewport a gente pode alterar a escala, né? E se a gente for ver aqui no lado direito, ele vai alterar os valores ali pra gente, porque a gente está alterando aqueles próprios valores mais aqui dentro da nossa viewport. Isso é bem interessante para a gente estar ajustando o shape do controlador. Depois que terminou, dá um Ctrl e ponto de novo, aí ele volta para a visualização normal e desabilita aqui o nosso módulo de shape. Se a gente alterar a escala agora, ele vai estar alterando na escala aqui do transformador e não quer. Olha só o que acontece, ele fica todo zoado. Vamos dar um compare, ele volta ali, ele zera os valores novamente pra gente, ok? Então, eu recomendo aqui, Ctrl, ponto, e aí a gente consegue alternar esse tamanho, esses valores da escala por aqui também
pela viewport é até melhor para você visualizar o que você está vendo, tá bom? Vamos alterar aqui um shape. Eu gosto de um shape, vamos ver, aqui é um box. Tem vários tipos de shape, tem um diamante, um meia-lua, um hexágono, sólido, octógono. Vamos ver se a gente acha aqui um que geralmente eu uso. Round, um triângulo arredondado, edge, star, triângulo, score. Aqui eu quero um score. É que a gente tem vários tipos, né? A gente tem um thick, né, que é o grosso, o sólido, que é aquele sólido, e a gente tem o thin, que é bem fino, né? O thin. Deixa eu colocar aqui o nosso score sólido, rounded, score thin. Vou usar esse para o nosso exemplo aqui. Eu gosto de deixar um pouquinho diferente. Vamos aumentar um pouquinho, que esse é o nosso root. Geralmente o root ele fica maior que o nosso personagem, para a gente identificar o nosso root motion e o que a gente está movendo. Depois que a gente fez isso, a gente pode fazer a mesma coisa com os spines, né? Só que dessa vez a gente vai fazer de uma forma diferente. A gente vai selecionar a nossa hierarquia, toda a nossa hierarquia. Deixa eu dar um Ctrl P, Ctrl ponto aqui para desabilitar ali a edição. Seleciona a nossa hierarquia dos controladores e agora ele vai selecionar os três. A gente pode vir aqui na nossa shape, no Shape Transform, seleciona aqui o Scale, bloqueia aqui para a gente editar todos de uma vez e a gente vai aumentar a escala aqui de todos os controladores. Vamos lá. Vamos mudar esse shape? Vamos selecionar toda a hierarquia e vamos adicionar aqui um shape, por exemplo, um círculo. Ting. Eu vou agora aumentar a escala deles. Opa. Vamos bloquear aqui. Vamos aumentar a escala de todos do nosso círculo. E vamos rotacionar aqui no eixo X, né? A gente está vendo aqui que o eixo X está apontando para o eixo X aqui. E a gente vai rotacionar ele ali aqui em Rotate 90 graus. E vai ficar em volta do nosso personagem aqui os 90 graus. A gente pode, por exemplo, achatar no eixo Z, né? Se a gente não quiser que fique proporcionalmente igual, a gente desabilita aqui o nosso cadeadinho e no eixo Z a gente diminui ali a escala dele no eixo Z. Aliás, eu acho que é o eixo Y aqui. A gente consegue mudar a escala no eixo Y e olha só, já está funcionando bem legal o nosso controlador aí dos nossos spines, tá bom? Só que se a gente for mexer aqui o nosso Twig, se a gente for mover ele na nossa cena, a gente pode ver que a gente só consegue mover, por enquanto, o nosso controlador. A gente não consegue mover o nosso personagem. Então a gente consegue mover o root, o spine, né? E spine 2, todo mundo separadamente um do outro, né? E não é interessante isso pra gente, porque a gente precisa que ele faça o movimento de todo o nosso personagem, né? A gente não quer que deixe o rig do nosso personagem para trás e o nosso personagem para trás. Então é interessante que a gente conecte agora esses pontos, né? Primeiramente a gente criou os controladores, agora a gente vem a parte um pouco mais complexa, mas ao mesmo tempo não é difícil, que é a gente criar agora a nossa hierarquia, a nossa programação dos nossos controladores, né? Então a gente pode clicar em Compile, ele volta para o 0 ali, as poses do nosso personagem. Deixa eu só aumentar um pouquinho mais esse aqui que ficou pequenininho. Vou bloquear ele e vou aumentar um pouquinho mais. Agora a gente vai fazer o seguinte. Existem duas formas da gente fazer esse tipo de controlador que a gente vai trabalhar aqui neste momento. A primeira delas é a gente pegar os controladores, a gente vai selecionar aqui cada um dos nossos controladores. A gente pode arrastar, clicar o nosso root, por exemplo, e clicar nele e arrastar aqui para o nosso forward solward e dar um get e dar um set bone aqui, né? A gente
pode dar um set bone. E aí a gente vai começar a hierarquia. Quando a gente seta algum valor, imagina que set seria de você setar alguma coisa, alguma informação em algum lugar, né? Então, aqui a gente está setando valores neste bone, né? Aqui ele recebe valores, né? Aqui ele tem valores de item, de item, de qual bone a gente está adicionando, que tipo de item que ele é, se ele é um bone, se ele é um null, um control, uma curva, uma referência, que tipo de objeto a gente está setando aqui, de informação aqui pra gente. A gente tem aqui o name, né? Junto com o item a gente tem o tipo e também tem qual, o que vai ser setado aqui dentro, né? Então a gente pode colocar aqui algum valor, alguma informação aqui dentro. No nosso caso, como a gente arrastou o root, a gente está setando aqui os valores do nosso bone, né? Então a gente pode fazer isso selecionando por aqui também, né? Se a gente não souber esquecer dessa fórmula, enfim, esquecer desse tipo, a gente pode clicar aqui, botão direito, e aqui a gente pode procurar aqui set transform. Set transform, ele vai aparecer aqui essa função, e é a mesma função, né? Só que aqui neste item ele não está setado nenhum bone, né? A gente pode selecionar aqui o nosso bone por essa hierarquia também. É mais rápido, né? Você pegar e clicar e arrastar aqui para dentro, ele já está funcionando dentro da nossa hierarquia. Então esse aqui é um set bone do nosso bone aqui, da nossa hierarquia, né? A gente pode fazer também um set do controlador. A gente pode vir aqui, dar um set control, e aí ele vai pegar a informação aqui do tipo, ele vai mudar de bone para control, e a gente pode alterar aqui o name, e ele vai procurar aqui o controlador que está listado aqui na nossa hierarquia. Então ele já mostra aqui pra gente o root, o spine 1, spine 2, spine 3. Então ele já mostra aqui pra gente que está setado dentro da nossa hierarquia aqui do rig, tá bom? Não vamos usar o set control, o set transform por control neste momento. A gente vai usar somente para o nosso bone. Para o controlador a gente tem uma outra informação. Se a gente clicar e arrastar aqui para seta, a gente vai ver que tem uma opção aqui de set, aliás, de get, né? O get é você pegar alguma coisa, né? Então você pode ver que a função alterou aqui pra gente, né? Ela é uma função. Ela alterou aqui e ela tá mais verdinha e tem a mesma opção, bem parecida aqui como item, né? Que tipo de item a gente está pegando? A gente está pegando um controlador, né? Mas tem aquelas opções de null, control, curve, bone, enfim. E está pegando um nome que é o controlador do root, né? Root underline control, né? A gente pode pesquisar aqui qual deles a gente vai usar nessa informação. E tem outras informações como space, global space, local space, que tipo de valores essa função está pegando. Ela está pegando uma transformação, né? Get é de pegar alguma coisa, transform, está pegando a transformação ali, eixo x, y, z, rotação, escala, está pegando todas essas informações. E space é se ele está pegando no espaço global ou no local, né? Isso tem diferença também. Enfim, e a gente consegue já estar pegando essas informações aqui. Agora o que a gente faz com isso? A gente tem aqui o nosso Node, aqui, ele trabalha com eventos, né? Então o Forward Solver, ele é um evento que ocorre aqui, né? Então ele vai executar, esse evento vai executar alguma coisa. Assim que começar, né? Assim que a gente der play lá ou colocar na Unreal, ele vai executar alguma informação. Então ele aqui tem uma entrada de execução, né? O set transform, ele tem uma entrada de execução para entrar alguma informação, e ele tem uma saída, né? Aliás, o Forward Solver só tem uma saída, e o get, o set, ele tem uma entrada e uma saída, né, de valores, para a gente criar a nossa hierarquia. E o get transform, ele tem entradas e saídas, mas ele tem entradas e saídas de variáveis, né? Aqui, como eu falei para vocês na última aula, ele trabalha com variáveis também, né? A gente tem funções, gráficos, variáveis aqui, que a gente pode estar criando essas variáveis. Essas variáveis geralmente são alteráveis, né? Alternáveis. Quando a gente vai alterar elas,
elas se tornam as variáveis, por isso se chama variável, né? Vem da matemática lá, uma variável, um f de x, se você coloca ali um f de x igual a 2x, é a mesma coisa de quando você colocar um valor de f de 2 dessa função, ela vai ficar 2 vezes 2 vai ser 4, né? Então ele seta ali um valor aqui dentro, entra um valor por aqui e sai outro valor por aqui, né? Mas a gente vai conectar primeiro a nossa saída aqui do forward solver e vai conectar aqui o set transform, né? E aí ele vai executar, ele vai falar assim, olha, a partir do momento que iniciar o nosso, que ele tiver na nossa cena, ele vai pegar o nosso bone, né? A gente vai ele vai setar o nosso bone aqui e ele vai pegar o valor do nosso controlador. No caso a gente vai pegar o transform, né? Ele tem vários valores aqui, como por exemplo rotation, translation, scale, mas aqui a gente vai pegar o transform e olha que legal, o Unreal ele já entende quais são as variáveis que vão se conectar com outras variáveis. Então se a gente pegar aqui o transform, ele é da cor laranja e ele só vai se conectar em alguma variável que for da cor laranja também. Então a gente pode vir aqui, clicar aqui e arrastar aqui para o valor que é laranja e ele vai setar aqui para a gente a rotação, a translação e a escala do nosso objeto. Olha que bem legal. Agora, se a gente clicar e arrastar aqui, olha só, já começou a funcionar. A gente consegue translacionar ele, a gente consegue rotacionar o nosso bone, nosso controlador, e também a gente consegue aqui escalonar também o nosso personagem, né? Então é bem simples. Se a gente quisesse, a gente poderia fazer isso para toda a nossa hierarquia de bones só usando estes dois comandos aqui bem simples que não tem nenhum monstro, nenhuma dificuldade de trabalhar, né? Mas não vamos parar por aqui, né? Temos uma longa jornada aí para terminar este rig. Agora a gente tem que fazer isso, replicar todas essas informações para o nosso spine também. A gente pode ver aqui, se a gente clicar e arrastar no spine, ele ainda não está funcionando porque a gente não criou os controladores do nosso spine aqui, né, na nossa hierarquia. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar um pouquinho mais para o ladinho aqui. Vamos clicar agora, para ficar mais fácil, mais simples, a gente vai vir aqui na hierarquia do nosso bone, nossos bones, vai selecionar o spine 1 até o spine 3, clica, segura e arrasta aqui para a tela aqui do nosso fold solver, e a gente vai dar aqui um set bone. Ele vai criar aqui pra gente, um atrás do outro, o set bone aqui. Neste item tá o spine 1, neste item aqui tá o spine 2, e neste item aqui tá o spine 3, né? Lembra que eu falei pra vocês que quando a gente cria um set transformation, ele vem com uma entrada e uma saída? E olha só que interessante, para que a gente consiga conectar uma entrada e a saída um atrás do outro aqui na nossa hierarquia, né? Então, o que ele vai executar? Quando a gente executar isso em game, ele vai falar assim, olha, pega aqui o nosso controlador do root, depois em seguida pega aqui, executa o controlador do spine 1, vem o spine 2 e o spine 3, um atrás do outro, ele vai conservar esses valores aqui pra gente, né? Só que a gente não setou quem que vai pegar esses valores, né? Quem que vai pegar esses bones aqui? Então a gente vem aqui embaixo, seleciona o spine 1 até o spine 3 e clica, segura, arrasta aqui para a tela e dá um get. A gente vai pegar um get desse valor. Então aqui spine 1, vamos arrastar para cá, spine 2 e spine 3. Todos nessa ordem, tá bom? Agora a gente só arrastar, clica, segura e arrasta. No laranja com laranja, transforme com transforme e agora sim a gente já tem todos os valores setados, né, e funcionando, né? Vamos só dar um compile. O compile é muito importante quando a gente for criar variáveis, né? Tem algumas variáveis aqui que só funciona se a gente compilar, né? Ele só aparece os valores se a gente compilar. Então é sempre importante sempre estar aqui clicando em compile e salvando o seu projeto aí, se você não está salvando. Então agora, aqui é a nossa hierarquia desse bone. Esse aqui é um FK bem básico aqui de como funciona. Então se a gente clicar aqui no root, ele vai estar mexendo. Spine 1, se a gente mover o Spine 1 agora,
ele vai mover o nosso spine 1. Se a gente mover o spine 2, ele vai mover o spine 2 também. E se a gente mover o spine 3, ele vai mover o nosso spine 3. Então assim a gente consegue criar o nosso controlador básico aqui dentro da Unreal, aqui dentro do Control Rig, ok? Para resetar todos os valores, a gente clica aqui em Compile, ele vai zerar ali novamente os nossos valores. Não se preocupe se você estiver testando alguma coisa e arrastar para um canto super longe, não tem problema que a gente pode resolver isso de uma maneira bem fácil e bem simples, tá ok? Beleza, feito isso, a gente já consegue trabalhar aqui dentro do Blender, aliás, dentro da Unreal, fazendo aqui os nossos controladores FK e mexer nesse. Só que eu quero facilitar um pouco mais aqui a vida de vocês, e neste vídeo vocês vão aprender uma outra forma de fazer essa função. Se a gente quiser, a gente pode selecionar tudo aqui e com a letra C do teclado ele cria um comentário aqui, né? Então a gente pode colocar aqui Ctrl Spine, né? A gente pode clicar aqui Ctrl Spine. A gente pode clicar, aí se a gente arrastar a nossa caixinha, ele vai arrastar toda a nossa hierarquia aqui, né? Se a gente arrastar os comentários, ele vai arrastar toda a nossa hierarquia. Agora tem uma outra forma da gente criar esses mesmos valores aqui dentro da Unreal, e às vezes para alguns casos vai ser muito mais rápido e muito mais fácil da gente estar trabalhando, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos selecionar aqui os bones, vamos selecionar aqui o nosso spine, do spine 1 até o spine 3, clica aqui e arrasta para a tela e cria aqui Create Item Array. Ele vai criar aqui um array para a gente, né? Não sei se você se lembra na matemática, mas uma array, né, é uma sequência de informações que a gente pega, né? Aqui no caso a gente está pegando uma sequência, se a gente for aqui no lado direito a gente consegue ver os detalhes, a gente está pegando uma sequência de bones, né? Tá pegando uma sequência de bones do root até o spine 1, spine 2, spine 3, né? Então aqui a gente tem uma caixinha que é uma array, né? Imagine que você está ali na sua casa e você tem uma bolinha de 1 a 10, né? E lá nessa caixa você guarda essas bolinhas de 1 a 10. Uma array ele vai funcionar da mesma forma, você vai pegar e vai guardar informações ali dessas bolinhas, né? Então vai estar o valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, até o valor 10, né? Dentro dessa caixa a gente sabe que existem esses valores aí dentro. Então ele cria uma array aqui pra gente, a gente consegue visualizar. Vamos diminuir esse array aqui por enquanto. E agora a gente vai criar aqui pra gente um for each, né? Vamos selecionar aqui este quadradinho. Ele também tem aqui alguns valores, ele tem um valor de entrada, né? Um place node, e tem um valor de saída aqui também. No valor de saída, aliás, não aqui, a gente vai vir, deixa eu arrastar um pouquinho essa tela aqui para aumentar, para ficar melhor a visualização. Aqui em Forward Solver, a gente vai clicar e arrastar aqui para o lado e a gente vai pesquisar aqui um for each, né? O for each, ele é um valor de array, né? Ele pega o que? Ele pega valores de array e ele tem uma entrada de array que a gente consegue conectar aqui. Deixa eu desconectar esse complete. Conectar dentro da caixinha de array e ele já recebe todos esses valores de array. Então, um for each, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar cada um desses valores, né? Para cada um, ele vai falar assim, para cada um desses bones, eu vou setar algumas informações, né? Para cada um desses bones, ele vai fazer alguma coisa. Neste caso, eu tenho uma função bem aqui embaixo, que é element, e ele tem duas informações, né? Duas variáveis aqui. Ele tem uma variável type, que é o tipo, né, de item, a gente pode pegar por type, né? Por exemplo, no array a gente tem o tipo bone, tipo contour, curvo, a gente pode selecionar esse tipo. E a gente tem também a variável tipo name, né, que a gente coloca aqui uma variável aqui do tipo name,
Aqui no item array a gente também tem o name, geralmente ele vai setar aqui alguma informação de algum nome de algum bone aqui, tá bom? Agora, para a gente continuar, a gente vai procurar aqui a gente vai clicar aqui e arrastar, né? Clicar e arrastar para nossa área e a gente vai pesquisar o set transform, este cara aqui, ok? Depois que a gente fez isso, a gente vai configurar algumas coisas, né? A gente vai abrir aqui a opção de item e a gente vai conectar primeiro o element aqui no item, tá ok? Depois que a gente clicou e conectou o element no item, a gente vai vir aqui e adicionar aqui em name, a gente vai pesquisar um cara chamado concat, né? O concat é o seguinte, ele vai pegar aqui os valores que está sendo transferido aqui do nosso item array e eu vou concatenar ele, cada um desses valores, com um valor aqui no B, né? No caso, aqui nos valores do B, eu vou adicionar aqui o underline control, porque eu quero concatenar ele com os controladores aqui da nossa hierarquia, ok? Depois que a gente adicionou no result, a gente vai dar um get control transform. A gente vai vir aqui, get control transform, né? A gente vai pegar um get control transform. Por quê? Agora, a gente quer pegar aqui os valores de transformação do nosso controlador, né? Para que a gente possa mover, rotacionar, escalonar ele aqui no nossa timeline, no nosso projeto, na hora de animar. E aqui a gente vai pegar o valor de transform e adicionar aqui no value, né? Depois que a gente adicionou aqui no value, basicamente ele já vai estar pronto, né? A nossa configuração. A gente pode dar um C aqui, commit, aqui control spine root barra spine, né? Então aqui já está pronto aqui os nossos controladores. Agora se a gente testar aqui, dar um compilar e salvar o nosso trabalho, nunca se esqueça de compilar e salvar, a gente vai ver que a gente já está podendo rotacionar, a gente pode mover aqui e também escalonar o nosso objeto. Também funciona aqui para os nossos outros controladores do spine do nosso personagem. Geralmente a gente consegue fazer um controlador FK bem simples aqui, usando somente arrays, né? É uma outra forma de fazer, além dessa primeira forma que eu ensinei para vocês. Para voltar aqui, a gente compila e ele volta e reseta aqui a posição dos nossos bones. Então é isso. Com essas duas formas, vocês vão poder já criar aí para vocês esses controladores, já utilizar os controladores no seu personagem, tá bom? Em qualquer personagem você já pode fazer esse tipo de controlador aqui, que ele já funciona e é bem interessante, tá? Fica a dica, tá? Nas próximas aulas a gente vai começar aqui a fazer os controladores de FK dos braços e das pernas e depois a gente vai entrar em IK também, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, compartilhe com seus amigos, já deixa um print também, marca um print aí, salva um print dessas configurações para vocês irem estudando aí na casa de vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo.